com essa informação que o senhor deu ali, qualquer grana que vocês passarem a mais para o Fundeb, que eles aumentarem lá, você vai diminuindo o Pacto Federativo, é isso? Nós estamos numa situação onde os 3 entes federativos precisam ter cuidado e zelo com suas contas públicas. No Pacto Federativo, nós temos a transferência programada da ordem de 450 bilhões de reais em 15 anos. O Fundeb, uma complementação adicional, além dos 10%, implicará em despesas primárias novas e, se pressionar as contas da União, nós teremos uma diminuição proporcional no valor a ser transferido no Pacto Federativo. Então, a fonte do Fundeb, para além dos 10%, vai ser royalties de petróleo, independentemente de ser 15%, se tiver escadinha para 20%, a fonte vai ser royalties de petróleo. Nós temos propostas de fonte de financiamento para esse adicional, além do valor de 10%. Uma possibilidade que foi mencionada em diversos fóruns foi o uso de parte dos recursos dos fundos constitucionais, atendendo a destinações a esses mesmos fundos, as mesmas regiões que os 3 fundos constitucionais atendem hoje. Caso não seja possível o uso dos fundos constitucionais, nós entendemos que recursos que serão transferidos para o Fundeb, que pressionarão as contas da União, precisam ser compensados. Uma das formas mais diretas de compensação é entendermos o Fundeb como dentro do Pacto Federativo. Secretário, vocês falaram durante a reforma da Previdência que precisava fazer a reforma para dar mais dinheiro para a educação. E que o que mais precisa é a educação básica. Não é a hora desse dinheiro da Previdência ir para a educação básica? Nós temos, nessa transferência de recursos da União para os estados e municípios, um grande fator de aumento na ponta, em estados e municípios, dos gastos com a educação. De fato, os governantes, prefeitos e governadores, podem usar para aumentar os gastos em educação. O Pacto Federativo é uma grande política que pode priorizar a educação básica. Mas só a Previdência não resolveu, então, embora vocês tenham dito que ia ser para isso. A reforma da Previdência foi o primeiro grande passo no ajuste fiscal. Nós tivemos uma aprovação de uma reforma que traz, em 10 anos, aproximadamente, uma redução de 800 bilhões na despesa previdenciária. É um passo importantíssimo, ele é condição necessária, mas não é suficiente para o equilíbrio fiscal. De fato, o nosso ajuste fiscal, ele ainda não foi nem metade completado, feito. Portanto, a nossa diretriz é manter firme a convicção de que precisamos aprovar as reformas estruturais. Isso dará um dinamismo sólido ao país, em particular nesse momento de crise de coronavírus, de redução do preço internacional do petróleo. Então, reformas e reformas. Essas estruturais é quem mudam o dinamismo da economia brasileira, que já se mostrou no curto prazo. Secretário, assim, o senhor falou aí reformas, mas tem uma pressão crescente aí, principalmente de economistas de diferentes espectros ideológicos, por medidas de estímulo. E aí tem uma grande variação, né? Investimento público, revogar o teto de gastos, uma transferência de renda. Queria saber como que a equipe econômica está analisando essa discussão e se tem um plano de traçar aí alguma medida de estímulo nessa direção de investimento, de transferência de renda. Assim como falou o ministro Paulo Guedes, nós vemos esse quadro com bastante serenidade. É um quadro que requer atenção, estamos atentos, diligentes, e seguimos nas reformas, é o caso da reforma tributária, reforma administrativa, esses 5 movimentos ligados, essas 5 ações ligadas ao Pacto Federativo, as 3 PECs, mais o PLP 149, que tem o regime de recuperação fiscal e o plano de equilíbrio fiscal, certamente trarão um grande reforço para a economia. Aprovadas essas reformas, nós teremos a economia respondendo de maneira sólida, não só a crises que por hoje estejam impactando a economia, mas também uma mudança estrutural na economia brasileira. Nós teremos na semana que vem a divulgação, nós teremos nessa quarta-feira, amanhã, a divulgação da nova grade de parâmetros, onde traremos também qual que é a nossa perspectiva para o crescimento do PIB neste ano. E na linha mestra é manter
o nosso tempo e energia na aprovação das reformas. Mas Dentro isso Mas dessa é- dois, não vai para Como baixo de 2? Como é que está a previsão de vocês? O Eu mercado acho já que está dois. prevendo um teto de 1,5% de crescimento esse ano. O relatório Fox trouxe um número de 2,17. 1,99, você quer? Não, então, calma. 2,17 no último relatório, no penúltimo relatório, e um pouquinho abaixo de 2 já na última análise. As nossas considerações tendem também a uma redução, mas pode sim ficar acima de 2%. Os números são bastante diretos em termos de modelos econômicos que calculam qual que é a nossa perspectiva. Cada um desses itens são colocados em cenários. O cenário mais otimista, o cenário mais neutro e o cenário mais pessimista. Amanhã nós divulgaremos os dados e sim, é possível que ele esteja acima de 2%. Mas então vai haver uma faixa, secretário, só para ficar bem claro, um cenário mais difícil Tem um cenário e base menor. também. não Nós tem? temos cenário básico. Nós divulgaremos um número preciso. E internamente nós estudamos cenários com diversas gradações. Na semana seguinte, né, nós teremos o nosso primeiro relatório de avaliação de receitas e despesas. Essa divulgação do novo crescimento do PIB, do novo dado para o crescimento do PIB de 2020, impacta, em particular, no lado das receitas. Assim como o novo preço de petróleo também impacta o lado das receitas. Né? Nós temos Ou essa- seja, É deveremos ver mudança um também? financiamento Vai mudar. nesse cenário? Muito provavelmente sim, nós teremos. Mudança. Nós zelamos pela transparência e cautela, ou seja, os parâmetros que subsidiam a análise do orçamento, quer seja do lado da despesa, quer seja do lado da receita, eles serão contemplados. Por exemplo, nós também levaremos em conta o fato da receita em janeiro ter sido um número muito elevado, um crescimento real acima de 6%. Então, é uma modelagem que contempla tecnicamente, de forma transparente e cautelosa, cada um desses itens. Se o preço do Brent teve uma redução, nós iremos analisá-lo. Se há fatores exógenos que reduzam potencialmente o crescimento da economia, também serão considerados. Se nós temos perspectiva de algum leilão adicional, de uma receita de dividendos, também serão consideradas e serão relatados detalhadamente para vocês. Secretário, você disse muito provavelmente sim, foi uma resposta para haverá contingenciamento? Os dados apontam que o contingenciamento é o cenário mais provável. Secretário, Agora deixa eu também tem só a voltar questão nessa pergunta da antes. redução do Sobre Brent, medida né? de estímulo. Medida de estímulo. Vai haver medida de estímulo por parte do governo ou está descartada a medida de estímulo agora por conta do coronavírus e do petróleo? Fiscais, né? Medidas fiscais, de fato. Nós temos como principal diretriz hoje mudarmos estruturalmente a economia brasileira. Isso já foi feito ao longo de 2019. Tanto é que o nosso resultado primário, resultado nominal e a dívida bruta como percentual do PIB, eles apresentaram resultados muito melhores do que aguardávamos ou estimávamos há 14 meses atrás. Manter-se firme na defesa das reformas estruturais é a grande diretriz do governo. Mas desculpa, secretário, insistir nesse ponto aqui. Estados Unidos, Austrália, China, ou já anunciaram medidas de estímulo ou estão elaborando. E tem recomendações do FMI também nesse sentido para enfrentar o coronavírus. O Brasil, eu queria que o senhor fosse direto, o Brasil realmente não estuda nesse momento qualquer medida de estímulo. Estudos de todas essas medidas, nós acompanhamos cada um dos movimentos dos países que você mencionou e das instituições, eles são analisados pelas equipes técnicas. Mas com perspectiva de adoção. Bastante diligentes. Nós não descartamos análise e estudo de nenhuma medida, mas a nossa diretriz hoje, e ela é firme, ela é sólida, é de nos mantermos na defesa das medidas estruturais que propusemos. Em particular, as 3 aspectos do Pacto Federativo, a reforma administrativa que seguirá a seu tempo, a reforma tributária, uma melhoria, uma rapidez em privatizações. Então, todas essas medidas dão dinamismo à economia. Medidas fiscais de estímulo, elas são estudadas como são estudadas diversas outras medidas. Nós não paramos de estudar. Nós temos espaço fiscal nosso, ele é limitado. Nós estamos no 7º ano de déficit primário.
Há uma discussão entre ter espaço fiscal e ter espaço monetário. As discussões de política monetária são devidas ao Banco Central. Do ponto de vista de mudança estrutural, a nossa diretriz é perseguir as reformas estruturais propostas pelo governo. Ou seja, o governo descarta qualquer flexibilização na regra do teto de gastos, secretário, é isso? Este governo descarta mudar a regra do teto de gastos? O teto de gastos é de enorme valor para a disciplina fiscal do país. Nós entendemos que o teto de gastos traz um disciplinamento e uma diretriz do ponto de vista do zelo fiscal que é importantíssimo. As únicas mudanças que fizemos no teto de gastos até hoje foram exatamente ligadas à seção onerosa, o leilão dos excedentes da seção onerosa para excepcionalizar a transferência de estados e municípios e o pagamento à Petrobras. O teto de gastos é um elemento de enorme importância para o governo e defendemos que ele seja mantido. Pessoal, deu, tá?